tropa, vamos continuar? Olha aqui, no bloco passado a gente finalizou iniciando o estudo da prova ilícita. Eu ressaltei para você que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal acabam repudiando a prova obtida por meio ilícito. Eu te disse que a doutrina faz diferenciação entre prova ilícita e prova ilegítima e a gente fez a conceituação. A gente analisou ainda salvaguardas que a gente consegue detectar no Código de Processo Penal para então aproveitar a prova lícita colhida após prova ilícita. Eu tenho ausência de nexo de causalidade e fonte independente. Eu te disse o que é fonte independente. Eu ressaltei que, no meu entendimento, o Código de Processo Penal se equivocou quando descreveu fonte independente. Me parece que o Código, na verdade, materializou a descrição da descoberta inevitável. Vou dar uma lida para você, ó. No artigo 157, parágrafo 2º do CPP. Isso aqui é uma interpretação autêntica, como eu já ressaltei, ou seja, a própria lei explicando uma expressão que pode trazer dúvida. Diz o CPP: considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Meu caro combatente, como eu te disse, me parece que essa é uma definição atrelada à descoberta inevitável. Eu fiz para você uma tabela aqui na prova, no plano de aula, exatamente explicando essas salvaguardas. Eu vou tentar exemplificar para você entender o que seria descoberta inevitável. Veja, imagine que a polícia está investigando um homicídio e a polícia precisa detectar onde está a arma utilizada para a prática do crime. Há uma notícia de que essa arma está na casa do investigado. O delegado de polícia, então, ele representa ao Poder Judiciário, ao juízo competente, pela expedição de um mandado de busca e apreensão dirigido à casa do investigado. Faz ali a sua representação, o juiz analisa a peça do delegado e defere essa mitigação ao direito à inviolabilidade do domicílio. Você sabe, o direito à inviolabilidade do domicílio está ali no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E ele pode ser mitigado por ordem judicial, já que se trata de cláusula de reserva de jurisdição. O delegado de posse desse mandado de busca e apreensão, ele vai durante o dia na casa do investigado. Bom, até aí a gente está respeitando tudo que está na Constituição e no Código de Processo Penal. Não há nenhuma ilicitude até agora praticada. Contudo, o delegado, ao entrar na casa, ele já avança no investigado. E ele passa a agredir o investigado para que o investigado diga, afinal, onde está a arma usada para a prática do crime. O investigado agredido acaba dizendo, calma, a arma usada para a prática do crime está em cima do criado mudo que fica ao lado da minha cama no meu quarto. O delegado vai lá e realmente a arma usada para a prática do crime está à vista de todos, em cima do criado mudo, ao lado da cama do investigado. Pare para anotar. Meus caros, a apreensão dessa arma aconteceria mesmo que não houvesse o emprego de tortura. Utilizando aqui o que se tem de comum no cumprimento de uma busca e apreensão, a gente tem uma noção de que, ao cumprir um mandado de busca, a polícia vasculha todos os cômodos de uma casa. Ao vasculhar o quarto, naturalmente os policiais notariam uma arma em cima do criado mudo ao lado da cama. A apreensão da arma, a gente detecta, seria uma descoberta inevitável. Então, mesmo com a prática da tortura, a gente tem que aproveitar essa prova lícita subsequente, a apreensão da arma de fogo. Por quê? Porque se trata de uma descoberta inevitável. Então, note, com o meu exemplo, e com o exemplo dado no bloco anterior, a diferença cabal que existe entre fonte independente e descoberta inevitável. Por isso que eu entendo que o legislador se equivocou ao descrever a fonte independente. Me parece que ele acabou falando acerca da exceção
da descoberta inevitável, como eu acabei de demonstrar. E olha que tabelinha legal que eu preparei para você, ó. Essa tabela, meus caros, ela tá no meu livro Inquérito Policial. Só que eu trouxe para vocês aqui para que então o seu estudo ficasse facilitado. Olha aqui, quais são as teorias aqui atinentes à salvaguarda de provas lícitas colhidas após coleta de prova ilícita. Ausência de nexo de causalidade, quando não se evidencia nexo de causalidade entre a prova lícita subsequente e a prova ilícita anterior. Existe previsão expressa no CPP? Sim. Fonte independente, quando a prova lícita subsequente também resultar de fonte independente da prova ilícita anterior. Tem previsão expressa no CPP? Tem. O que é descoberta inevitável? Se a prova decorrente da prova ilícita seria descoberta de qualquer maneira. Nesse caso, essa prova lícita subsequente ela não é contaminada. Não foi expressamente prevista no CPP, mas a leitura do parágrafo 2º do artigo 157 demonstra que, ao definir fonte independente, o CPP acabou fazendo referência à descoberta inevitável. O que é mancha purgada, tinta diluída ou nexo causal atenuado? O vínculo entre a prova ilícita e a lícita subsequente é tênue, o que permite aproveitamento da prova lícita subsequente. Foi adotado pelo CPP? Não. Deixa eu te exemplificar o que seria a adoção da teoria da tinta diluída. Veja, houve a prática de um delito por duas pessoas. A polícia descobriu que João está envolvido com a prática do crime, mas ainda não sabe do envolvimento do outro comparsa. Sabe que duas pessoas praticaram um crime, sabe que uma dessas pessoas é João, só que não sabe quem é o outro comparsa. A polícia então pega João e tortura, para que João diga quem foi o seu comparsa. João aponta Pedro como comparsa. A polícia então intima Pedro para ser ouvido. E aí colhe as declarações de Pedro. Pedro, voluntariamente, sem nenhum tipo de pressão, confessa a prática delitiva. Então veja, eu tenho uma prova lícita, confissão de Pedro, que é derivada de uma prova ilícita, tortura em João para que se descobrisse quem era o comparsa, só que, segundo essa corrente jurisprudencial norte-americana, a tinta diluída, a mancha purgada, a gente tem uma atenuação da derivação desse link, desse nexo entre a prova ilícita e a lícita, porque houve confissão subsequente e voluntária daquele que foi indicado como autor do fato. Essa confissão voluntária materializada por Pedro, segundo nos diz essa teoria, atenua a ilicitude anterior e faz com que você possa aproveitar essa prova lícita subsequente. Então, no campo da teoria da tinta diluída, eu aproveitaria essa confissão voluntária de Pedro porque houve uma atenuação em face da origem ilícita, já que a gente só descobriu o envolvimento de Pedro por causa da tortura em João. Captou? Isso é tinta diluída, isso é mancha purgada. Essa exceção também de origem na jurisprudência norte-americana não foi por nós adotada expressamente no Código de Processo Penal, tá certo? Mas agora você já sabe explicar e ainda sabe exemplificar caso isso seja perguntado em concurso público para você. Teoria da boa-fé. Se os agentes públicos estiverem de boa-fé, a prova pode ser aproveitada, não foi adotada expressamente no Código de Processo Penal. Teoria da proporcionalidade é um juízo de ponderação que permite o aproveitamento da prova ilícita, também não foi adotada. A proporcionalidade ela é muito utilizada pro réu. Então, se há uma prova obtida por meio ilícito, mas essa prova acaba demonstrando a inocência do acusado, a tendência da doutrina e da jurisprudência é pelo aproveitamento dessa prova, ainda que ilícita. Já que, fazendo um juízo de ponderação, é muito importante que a gente não puna o inocente. Daí se preceitua o aproveitamento da prova ilícita quando é feito esse aproveitamento pro réu, tá certo? Dentro de um juízo de proporcionalidade. Vamos continuar? Ó, serendipidade ou crime achado. Aqui a gente tem serendipidade de primeiro e serendipidade de segundo grau. Meu caro combatente, ó. O que é serendipidade? Serendipidade
é a descoberta fortuita de provas. A descoberta fortuita de provas. O STJ chamou a descoberta fortuita de provas de fenômeno da serendipidade. Ao passo que o Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou a matéria, chamou de crime achado. Tudo a mesma coisa. Tanto faz você falar descoberta fortuita de provas, fenômeno da serendipidade ou crime achado. Você está tratando do mesmo instituto. Eu vou exemplificar. Eu estou aqui numa interceptação telefônica que objetiva elucidar tráfico de entorpecentes. No curso da interceptação telefônica, eu consigo detectar a prática de um homicídio. Veja, eu estou interceptando para colher provas atinentes a tráfico. Contudo, ouvindo as ligações, eu colhi prova relacionada à prática de um homicídio. O que é isso? É uma prova descoberta fortuitamente no âmbito de uma interceptação telefônica. Essa prova fortuita ela será aproveitada? A resposta, sim. A doutrina e a jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, autorizam, sim, que exista o aproveitamento da prova descoberta fortuitamente. A gente tem aqui um aproveitamento, sim, da prova descoberta fortuitamente. A serendipidade é, então, reconhecida como uma situação lícita de colheita de prova. Qual a diferença entre serendipidade de primeiro grau e serendipidade de segundo grau? Na serendipidade de primeiro grau, existe uma conexão entre a prova obtida fortuitamente e o crime anteriormente investigado. Então, há conexão entre os crimes. Na serendipidade de segundo grau, contudo, eu não tenho essa conexão. O crime descoberto fortuitamente, ele não é conexo à infração originalmente investigada. Eu tenho aí, então, serendipidade de segundo grau, tá certo? Então, serendipidade de primeiro grau, há conexão entre o crime achado e o crime originalmente investigado. Serendipidade de segundo grau, essa conexão não existe. Tudo bem? Tudo anotado? Anotou a diferença? Beleza. Meus caros, outra anotação. Pegue aí logo abaixo do plano que eu fiz para você e anote que serendipidade não é uma realidade idêntica a fishing expedition. Cuidado. É bom que você conheça esse termo, porque ele foi utilizado agora recentemente pelo ministro Celso de Mello no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal para apurar notícias feitas, materializadas pelo ex-ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro. O Procurador-Geral da República, ele acabou requerendo a instauração de um inquérito no âmbito do Supremo para apurar supostos crimes praticados pelo senhor presidente da República em face de notícias materializadas pelo ex-ministro Sérgio Moro. O ministro relator, que supervisiona essa investigação, Celso de Mello, acabou falando em algumas das suas decisões acerca da proibição do fishing expedition. O que é fishing expedition e qual é a relação ou a diferença que existe com o fenômeno da serendipidade? Anota aí, ó. Fishing expedition é uma investigação por prospecção. Toda vez que te perguntarem sobre essa expedição de pesca, esse fishing expedition, você vai afirmar que isso tem a ver com prospecção. E a prospecção ela é vedada no nosso ordenamento jurídico processual. Eu não posso prospectar pessoas para saber se elas estão envolvidas com a prática delitiva. Eu não posso promover uma devassa na vida da pessoa para descobrir se ela praticou algum crime. Essa não é a lógica da investigação brasileira. A investigação brasileira pressupõe a existência de um fato supostamente criminoso e a gente parte para elucidar esse fato supostamente criminoso, descobrindo quem foi seu autor. Eu não posso partir de uma pessoa, virar ao avesso a vida dessa pessoa, fazer uma devassa na vida dela por meio de meios de obtenção de prova, para que então a gente descubra se essa pessoa eventualmente praticou algum crime. Isso se chama fishing expedition. Isso é prospecção, isso é vedado. Isso não é admitido. Vamos imaginar uma interceptação telefônica materializada por prospecção. O que seria isso? Seria
ouvir o telefone de uma pessoa para saber se ela comete algum crime. Veja, não é a lógica da Lei 9296. Na 9296, eu preciso indicar indícios de autoria ou participação do investigado em infração penal punida com reclusão e que a interceptação é o único meio de colher aquela prova. Aí sim eu tenho uma interceptação decretada pelo magistrado na forma da Lei 9296. Eu não posso dizer, juiz, eu estou achando muito estranho a conduta de Pedro. Eu queria ficar ouvindo o telefone de Pedro para ver se ele praticou algum crime. Não dá para fazer isso, porque isso seria interceptação por prospecção. A gente também cita aqui o exemplo do mandado de busca genérico. Veja, não admito mandado de busca genérico, não admito mandado de busca expedido para todas as casas da favela A ou da favela B, porque isso atropela o direito à inviolabilidade de domicílio de quem não tem envolvimento com prática delitiva, porque isso seria fishing expedition, isso seria prospectar. Não sabendo do envolvimento das pessoas com crimes, eu quero entrar genericamente na casa de todo mundo para ver se lá há droga ou arma. Não se admite. Isso seria exemplo de fishing expedition. Então, prospectar, fishing expedition, não é igual a serendipidade. Serendipidade é uma expressão que denota descoberta fortuita de provas em uma investigação ou em um processo lícito, onde você tem um fato específico que está sendo investigado e você, por acaso, acaba descobrindo prova relacionada a outro crime. Então são coisas diferentes, não confunda serendipidade com fishing expedition. A gente vai tratar ainda de prospecção em outros momentos, quando, por exemplo, a gente estudar o meio de obtenção de prova, busca e apreensão, eu vou voltar a tocar nesse assunto para que isso fique bem consolidado na sua mente, tá certo? Vamos para a próxima tela, ó. Teoria do cenário da bomba relógio. Ó que interessante, você já ouviu falar? Na teoria do cenário da bomba relógio? O que é isso? Isso aqui é o exercício mental de uma situação hipotética. Olha aqui. Imagine que uma pessoa espalhou bombas por uma cidade. Imagine que essa pessoa foi capturada pela polícia. A pergunta é: a polícia pode torturar essa pessoa para que a gente descubra a localização dessas bombas? Se o policial torturar esse indivíduo para que ele informe a localização das bombas, a gente consegue imaginar aí uma salvaguarda para esse policial? Uma possibilidade de afirmar que esse policial não cometeu o crime? Eventualmente existe algum tipo de saída para aproveitamento, inclusive eventualmente da prova obtida com essa confissão da localização das bombas? Essa é a teoria do cenário da bomba relógio, tá certo? Então, bem interessante. Ó, uma dica. Assista ao filme Ameaça Terrorista, com Samuel L. Jackson. É o filme que melhor explica a teoria do cenário da bomba relógio. Então, tire um tempo livre quando você quiser relaxar sua cabeça, assista esse filme, assista a esse filme. Não é um filme tão novo, mas é sensacional e é direito puro. Você consegue vislumbrar teoria do cenário da bomba relógio do primeiro minuto até o fim do filme. E o final é surpreendente. Sem dar spoiler, mas assista aí que você vai gostar. Meus caros, ó, 4 saídas para a teoria do cenário da bomba relógio. Primeira saída, a gente eventualmente pode considerar que o policial agiu em estado de necessidade. Contudo, há aqui um problema. Na nossa legislação, tomando aí por base a nossa legislação, lá no artigo 24 do Código Penal, você vislumbra que há estado de necessidade que exclui a antijuridicidade da conduta quando há uma situação de perigo atual e para afastar esse perigo atual, o agente então acaba atropelando um determinado direito de outrem, um determinado bem jurídico de outrem. Como há uma proporcionalidade em face desse atropelo de direito de outrem, a gente então reconhece
o estado de necessidade e a pessoa envolvida não comete crime. Então precisamos de perigo atual, não provocado pelo agente e sacrifício proporcional de bens. Qual o problema aqui? O problema, para a gente considerar essa conduta do policial estado de necessidade, é que não há perigo atual. O perigo, na verdade, ele é iminente. A bomba, ela não está para explodir ali faltando alguns segundos ou prestes a explodir. A gente ainda tem um tempo, tanto assim que é possível o emprego da tortura na situação hipotética para descobrir a localização. E a gente conseguiria, com a tortura, eventualmente achar a bomba para desarmar. Então não há perigo atual, existe perigo iminente e não há um encaixe perfeito aí no artigo 24. A gente poderia, ademais, falar aí na questão da ponderação entre os bens jurídicos, né? A gente está empregando aqui tortura, que é algo, inclusive, repudiado por tratados e convenções internacionais, repudiado pela nossa Constituição Federal, mas, enfim, o maior problema aqui no estado de necessidade é o momento, tá? Então, o perigo ele não é atual, ele é iminente, e no perigo iminente não há estado de necessidade nos termos do 24 do CP, tá certo? Próxima saída, legítima defesa de terceiro. Meus caros, artigo 25 do Código Penal. A legítima defesa, quando você, com o objetivo de repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, você utiliza moderadamente dos meios necessários. Bom, indubitavelmente aqui há uma agressão injusta iminente, tudo bem, essa primeira parte está ok. O problema está no uso moderado dos meios necessários. Não dá para falar em uso moderado dos meios necessários com emprego de tortura, né, meu caro combatente? Então, a gente tem problema para encaixar a conduta do policial na legítima defesa de terceiro exatamente em face aí da necessidade de uso moderado dos meios necessários nos termos do artigo 25 do Código Penal. Então, problemas aqui também para essa trilha, para essa saída. A terceira saída proposta nessa análise aí norte-americana é a autorização ex ante. O que é autorização ex ante? Seria um mandado judicial de tortura. A polícia representando ao judiciário a autorização formal para que aquele indivíduo seja torturado numa verdadeira autorização anterior à prática. Não dá para pensar nisso na nossa legislação. A gente não tem como pensar nessa saída no Brasil. A Constituição Federal, como eu disse, repudia a tortura. Considera, aliás, afirma, é um mandado de criminalização, afirma que a tortura é crime equiparado a hediondo, é um crime inafiançável e insuscetível de anistia e graça. Então não dá para a gente pensar nessa terceira via, a autorização ex ante. Justificação ex post facto. Justificação pós-fato. Opa, aqui eu estou numa trilha bacana. Sabe por quê? Porque nessa justificação pós-fato eu vou calcar a não responsabilização do policial no afastamento da sua culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Agora ficou bacana. Agora a gente tem uma construção que acaba sendo possível aí na análise do nosso ordenamento jurídico. Pare para pensar, a culpabilidade ela é composta por 3 elementos. Você estudou direito penal. Você tem a imputabilidade, eu vou aqui sugestionar a leitura dos artigos 26, 27 e 28 para você saber sobre imputabilidade. Você tem potencial consciência da ilicitude, minha sugestão é a leitura do artigo 21, que trata do erro de proibição. Você sabe que o erro de proibição inevitável, ele afasta a culpabilidade exatamente porque apaga a potencial consciência da ilicitude. E você tem o terceiro elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. A minha sugestão é a leitura do artigo 22 do Código Penal, porque coação moral irresistível e obediência hierárquica são excludentes de culpabilidade, afastando a exigibilidade de conduta diversa. Aqui, nessa trilha, nesse caminho, afastar a exigibilidade de conduta diversa, tornando então o agente, fazendo com que o agente seja isento de pena em face da ausência de culpabilidade, aqui a gente tem uma trilha que pode ser
juridicamente invocada no nosso ordenamento jurídico. Me parece que é a melhor saída das quatro. Tá? Processualmente, realmente é muito difícil você defender uma prova obtida mediante tortura, ainda que exista essa proporcionalidade entre aí várias vidas sendo salvas e a integridade física do investigado, mas defender que essa prova seja aproveitada é bem difícil. Mas no campo penal, me parece factível a absolvição do policial por inexigibilidade de conduta diversa, tá certo? Então, teoria do cenário da bomba relógio, interessantíssima análise aqui, advinda de uma propositura norte-americana, tá certo? Então vale a pena você conhecer para que você possa então responder a questões que se voltem para essa teoria, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa abordagem. A gente está tentando sempre abordagens bem profundas para que você possa então cada vez mais, digamos, ter uma estrutura, um alicerce bom no processo penal, né? Um alicerce forte no processo penal, para que você consiga responder de letra aí todas as perguntas que lhe forem feitas. Meus caros, vamos fechar mais um bloco. A gente volta já já, ainda tratando do tema prova. Forte abraço. Fala, tropa! Vamos continuar? Mais um bloco sobre o tema provas. Eu vou continuar falando sobre prova ilícita. A gente viu no bloco passado temas muito importantes. Estudamos salvaguardas que, inclusive, não estão previstas no nosso ordenamento jurídico. A gente viu tinta diluída ou mancha purgada. A gente viu boa-fé, proporcionalidade. A gente estudou serendipidade de primeiro, de segundo grau. A gente falou sobre Fishing Expedition, que é a prova obtida aí numa prospecção e que isso é vedado. A gente tratou a respeito da teoria do cenário da bomba relógio. Então, vários temas aprofundados e importantes. Eu vou prosseguir ainda avaliando a ilicitude da prova, só que com foco agora no telefone celular, na análise do conteúdo sigiloso de telefone celular apreendido. Vamos ver aqui? Esse tema é bem interessante, traz aqui muita possibilidade de perguntas em provas de concurso, por isso, obviamente, vamos fazer essa análise aprofundada. Acesso a mensagens de aplicativos, fotos e vídeos de telefone de preso pela polícia. Vamos lá. Estou tratando de quê aqui? A polícia abordou um indivíduo na rua. Esse indivíduo, por exemplo, estava com uma arma de fogo e com droga. A polícia, obviamente, deu voz de prisão a esse indivíduo pela prática aí de tráfico ilícito de drogas, por porte ilegal de arma de fogo, por aí vai. Houve a apreensão do telefone celular desse investigado. Pergunta é: pode o delegado de polícia acessar diretamente o conteúdo sigiloso desse terminal móvel, independentemente de prévia ordem judicial? O delegado pode avaliar ali mensagens de WhatsApp, de Telegram, pode dar uma olhadinha nos directs de Instagram, nas conversas mantidas pelo Facebook, nas fotos, nos vídeos. É possível essa análise, essa avaliação? Resposta: não é possível. Meu caro combatente, o Superior Tribunal de Justiça tem pelo menos duas teses na sua jurisprudência que afirmam da impossibilidade desse acesso imediato do delegado ao conteúdo sigiloso do terminal móvel do investigado, sem aí uma prévia ordem judicial. Indubitavelmente, os nossos telefones evoluíram muito. A gente tem hoje smartphones que, na verdade, são verdadeiros dispositivos computacionais. Dentro desses smartphones, indubitavelmente, há conteúdo protegido por sigilo constitucional. O artigo 5º, incisos 10 e 12, protegem ali nossa intimidade, nossa vida privada. O 12 especificamente protege o nosso direito ao sigilo das comunicações telefônicas. Então, a gente tem ali cláusula de reserva de jurisdição. Apenas o judiciário podendo mitigar esse direito ao sigilo das comunicações telefônicas, esse fluxo de dados que é materializado em telefones celulares, em smartphones, ele é protegido, tá certo? Ele é protegido. É claro que você pode estar lembrando aí de um precedente bem antigo do Supremo Tribunal Federal que autorizou a polícia
a acessar lista de chamadas efetuadas e recebidas e a acessar ali a agenda de contatos telefônicos do telefone do investigado. Meus caros, aqui eu tenho um precedente antigo, um precedente que é anterior a esses smartphones mais modernos, anterior ao WhatsApp, a Telegram, a você poder mexer nas suas redes sociais com o seu telefone celular. Então, obviamente, ali naquele caso concreto, houve apenas um acesso a ligações efetuadas e recebidas e a agenda telefônica, e com essa análise, não é possível conhecer o conteúdo das ligações. Eu não consigo saber o que você falou se eu analiso a sua lista de chamadas efetuadas e recebidas. Foi exatamente por isso que o Supremo disse que essa análise podia ser feita pela autoridade policial lá nesse precedente bem antigo. Trabalhe hoje com a ideia de impossibilidade de acesso, porque acessando o telefone celular, o delegado de polícia vai ter condições de analisar conversas que são protegidas pelo sigilo constitucional. E daí a gente tem teses aqui do STJ. Eu trouxe para você aqui a tese 19 da edição da Jurisprudência em Teses, que trata sobre o tema nulidades. São nulas as provas obtidas por meio da extração de dados e de conversas privadas registradas em correio eletrônico e redes sociais, por exemplo, o WhatsApp, Facebook, sem prévia autorização judicial. E a tese 7, na edição Provas 2 da Jurisprudência em Tese do STJ. É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho celular relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos, por exemplo, WhatsApp, e obtida diretamente pela polícia sem prévia autorização judicial. Então, meu caro combatente, se o delegado de polícia apreende o telefone celular no âmbito de uma prisão em flagrante, ele precisa, antes de acessar o conteúdo sigiloso desse terminal móvel, representar ao juízo competente autorização para esse acesso, mitigando então esses direitos fundamentais do investigado. Só que essa mitigação, obviamente, é determinada por ordem judicial, já que se trata aqui de cláusula de reserva de jurisdição. Meu caro combatente, eu citei aqui a importância de orientar a leitura do artigo 7º, nos incisos 2 e 3 da Lei 12.965/2014. Márcio, que lei é essa? Eu não conhecia essa lei. Essa lei é um marco civil da internet, meu caro combatente. Veja, se a gente está pleiteando uma análise de fluxo de comunicações, uma interceptação, seja telefônica, seja telemática, aí o foco é a 9296/96. É a nossa lei de interceptação telefônica e telemática. Agora, o conhecimento acerca de dados passados, ele pode ser obtido com um pleito materializado ao juízo competente com base no marco civil da internet. E eu estou apontando aqui a necessidade de você revisar o artigo 7º, incisos 2 e 3, da Lei 12.965/14, exatamente por isso. Porque aqui você tem a necessidade de autorização judicial prévia, exatamente para conhecer esses dados que estão armazenados no âmbito de smartphones, no âmbito de telefones celulares. Uma outra coisa bastante relevante, repare, vamos supor que o delegado de polícia tenha representado a expedição de um mandado judicial de busca e apreensão na casa de determinado investigado. O juiz deferiu a ordem de busca, o delegado foi lá e cumpriu a ordem durante o dia, tudo ok, tudo legal. No cumprimento da ordem de busca, o delegado findou apreendendo o telefone celular do investigado. Pergunto eu, existe necessidade de uma segunda ordem judicial para que o delegado acesse o conteúdo sigiloso desse telefone? Resposta, não. O STJ entende que a ordem de busca e apreensão pressupõe busca, apreensão e análise do que foi apreendido. Então não há a necessidade de se representar uma nova ordem para acessar o conteúdo sigiloso do smartphone apreendido no curso de uma busca e apreensão. A ordem do juiz para buscar e apreender também já serve para análise e perícia, tá certo? Não há necessidade de uma segunda ordem. Isso é interessante, isso está na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, meu caro combatente.
Vamos analisar outros pontos, ó. Determinação para que o investigado coloque seu celular em viva voz. A prova é nula. O precedente do STJ que eu estou trazendo para você aqui foi o seguinte. A polícia abordou um indivíduo e esse indivíduo recebeu uma ligação no meio da abordagem. Os policiais então determinaram que ele atendesse e colocasse a ligação no modo viva voz, para que os policiais conhecessem o conteúdo da conversa. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou o tema e afirmou que a prova obtida é nula. E por quê? Violação ao direito do sigilo às comunicações telefônicas, sem prévia ordem judicial. Os policiais materializaram verdadeira interceptação ilícita ao ouvir aquela conversa telefônica sem que um juiz tivesse autorizado a interceptação daquela ligação, tá? Então, meu caro combatente, temos aqui prova ilícita. A gente tem que retirar essa prova do processo. Vamos para a análise de mais precedentes interessantes aqui no nosso tema. Prova resultante da análise de telefone celular entregue pela viúva da vítima à polícia. Prova lícita, meu caro combatente. Análise do informativo 617 do STJ. Olha a cena. Olha o precedente que o STJ analisou. Uma vítima foi assassinada. Uma pessoa foi assassinada. A viúva da vítima entregou o telefone celular do falecido à polícia. Disse, policial, tome aqui, entregue para o delegado e faça a análise do telefone celular do meu finado marido para elucidar o crime do qual ele foi vítima. É lícita essa prova? Mesmo sem prévia ordem judicial, essa análise é lícita. A prova está sendo entregue, o telefone está sendo entregue com o objetivo de facilitar a elucidação do crime sofrido pela vítima. Então, obviamente, há sim uma licitude da prova e a desnecessidade de autorização judicial prévia. Ademais, eu queria acrescentar que até a gente precisa fazer essa análise, a viúva, ela é sucessora. E a sucessão, das poucas coisas que eu me lembro de direito civil, é que a sucessão ela se abre com a morte. Então, a partir do momento em que a vítima morreu, a sucessão está aberta, os bens daquele falecido passam aí para os sucessores. E essa viúva figura na lista de sucessores do decujus. Portanto, ela está autorizando o acesso ao conteúdo sigiloso de um telefone que também é dela. Tá? Então, por isso, mais um argumento aí para você considerar que essa prova é lícita. Não há necessidade de autorização judicial prévia. Isso é informativo 617 do STJ, orienta, obviamente, a leitura. Interceptação de WhatsApp via QR Code. Olha aí, informativo 640 do STJ. Você já leu esse informativo? Olha o que aconteceu. A polícia pegou o telefone do investigado por breves instantes. Aí o delegado de polícia foi num computador da delegacia e espelhou o WhatsApp desse indivíduo via QR Code, ou seja, lançou o WhatsApp web do aplicativo do investigado no computador da delegacia e devolveu esse telefone para o investigado dizendo, tudo bem, eu não vou apreender o telefone não, pode levar. Meus caros, mesmo diante de autorização judicial para esse tipo de operação, o STJ considerou essa prova uma prova nula. Basicamente, e aqui eu estou falando do informativo 640, a gente pode extrair duas argumentações do STJ para nulificar essa prova. Argumento 1. O STJ interpretou que isso seria prova diabólica. E aí, meus caros? O que você falaria sobre prova diabólica se isso caísse no seu concurso? É a prova produzida pelo capeta, é assim? Tá certo? Claro que não. Prova diabólica é um conceito que a gente bebe lá no novo Código de Processo Civil. Não dá nem para dizer que é tão novo assim, né? Mas a gente chama de NCPC. Prova diabólica é a prova impossível ou muito difícil de ser feita pela parte. Aí a gente extrai um outro conceito, anote aí. Prova duplamente diabólica. O que é prova duplamente diabólica? A prova que é impossível ou muito difícil de ser feita por ambas as partes.
Aqui eu tenho então prova duplamente diabólica. Como eu disse, conceito que a gente extrai da análise do NCPC. Então o processo civil nos empresta esse conceito de prova diabólica. O STJ, em síntese, disse o seguinte, olha, a gente tem que considerar a possibilidade de produção de prova diabólica nesse tipo de interceptação. Por quê? Porque o policial que avalia ali o WhatsApp web do investigado, ele pode enxertar uma mensagem se passando pelo investigado, e o investigado não terá como provar que não foi ele que enviou a mensagem. Então veja que coisa interessante. Prova diabólica, porque a polícia poderia plantar uma mensagem, forjar uma mensagem, se fazendo passar pelo investigado, e o investigado não teria como demonstrar que não foi ele que enviou a mensagem. Prova diabólica no entender do STJ. Outro argumento, o STJ disse que isso seria um meio de prova híbrido. Veja, com o espelhamento de WhatsApp via WhatsApp web, você sabe, você já fez aí na sua casa, você consegue avaliar as mensagens futuras e você consegue analisar todas as mensagens pretéritas. Se você não apaga suas mensagens, na hora em que você espelha o seu WhatsApp no computador, você consegue vislumbrar todas as mensagens enviadas desde que você instalou o aplicativo no seu telefone. Então, o STJ nos disse que essa prova é híbrida, a prova de interceptar para o futuro e conhecer o passado, e que não houve ainda a regulamentação desse meio de obtenção de prova. Por isso, o STJ disse que também não é possível essa decretação. Então, basicamente, nesses dois argumentos, nessas duas escolas jurídicas, o STJ nulificou essa prova no informativo 640. Veja, a gente também precisa fazer críticas aos julgamentos dos tribunais superiores. Eu vou fazer um parêntese. Eu já te disse o que você precisa saber para a prova, mas apenas a título de crítica, eu preciso ressaltar que os dois argumentos me parecem falhos. Veja, nas minhas obras eu afirmo que não dá para entender que a gente tem que afastar a nulidade da prova, a gente tem que defender a nulidade da prova, afastando a prova do processo por causa da possível prova diabólica, porque isso inviabilizaria até eventual cumprimento de mandado de busca e apreensão. Para pensar. No meio de uma busca e apreensão é factível que o policial coloque, por exemplo, uma arma no armário, no guarda-roupa do investigado no curso da busca e atribua essa arma colocada de maneira forjada ao investigado. Isso seria uma prova diabólica, porque como é que o investigado vai provar que a arma não é dele? Que a arma foi colocada no seu armário pelo policial? Será que isso inviabilizaria cumprimento de mandado de busca e apreensão em face dessa possibilidade de prova diabólica? Então me parece meio falho esse argumento do STJ. Segundo argumento, também acho falho. Prova híbrida e a gente não consegue materializar a prova porque ela não está prevista. E quando eu intercepto um e-mail, meu caro combatente? Eu não fico sabendo das mensagens que serão enviadas e conheço todas as outras que já foram? A gente também tem ali um conhecimento para o futuro e um conhecimento passado, e nem por isso a prova é nula. Outro problema, que foi alegado pelo STJ, que me parece equivocado, não estar o meio de prova previsto. Meu caro, e o reconhecimento fotográfico está previsto como prova nominada no Código de Processo Penal? Não está. Você tem reconhecimento de pessoa, você tem reconhecimento de coisa, mas você não tem reconhecimento de fotografia. A gente admite reconhecimento por fotografia? Sim, admite. Qual o problema? Não se trata de prova ilícita, eu não estou vilipendiando nenhum direito fundamental do investigado. Me parece, então, equivocada essa argumentação do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, feito esse parêntese, saiba que houve anulação de toda a prova, isso é informativo 640, eu recomendo a leitura integral do texto do informativo, porque isso acrescenta bastante no seu estudo para concurso público, tá certo? Então, anulação de prova obtida aí por meio de interceptação de WhatsApp via WhatsApp web, uso aí de QR Code, tá certo? Vamos continuar, olha aqui, nulidade em face de policial que atende a ligação de telefone do abordado. Meus caros, olha a situação concreta.
O telefone do abordado tocou durante a abordagem. O policial pegou o telefone e atendeu, se fazendo passar pelo investigado. Temos prova nula ou temos prova lícita em decorrência dessas informações que foram conhecidas pelo policial porque ele atendeu a ligação que era dirigida ao abordado, ao investigado? Meus caros, eu tenho aqui 2 precedentes. Precedente da 6ª turma do STJ, no HC 511-484, Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Prova nula. Eu tenho, contudo, um precedente do HC 446-102, Santa Catarina, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, na 5ª turma. Prova válida. Qual foi a diferença, Márcio, nos 2 precedentes? Bom, no precedente da 6ª turma, a 6ª turma considerou a prova nula. O policial atendeu e interagiu com o interlocutor, se fazendo passar pelo abordado. Então o policial falou na ligação. O STJ, 6ª turma, prova nula, em face dessa atitude do policial de atender a ligação, se fazendo passar pelo investigado e falando, interagindo com o interlocutor. No precedente da 5ª turma, esse precedente da 5ª turma considerou a prova válida. Nele, quando a gente analisa o julgado, o policial atendeu a ligação e apenas ouviu o que o interlocutor falava. Então, não houve aí uma interação. O policial não interagiu com o interlocutor. Ele apenas atendeu, ouviu o que o interlocutor falava e aí conseguiu colher outras provas da prática ilícita. O STJ, nesse precedente, considerou a prova válida. Meus caros, deixa eu salientar aqui uma coisa importante. Eu já te disse quais são os precedentes, eu já demonstrei aqui quais são os julgados, acho relevante que você leia a ementa dos julgados, só que, indubitavelmente, o julgado precedente que teve mais publicidade foi o da 6ª turma, que considerou a prova nula em face da situação narrada, ou seja, o policial que atendia a ligação e conversava com o interlocutor ali numa ligação que era dirigida ao abordado, ao investigado. Então, me parece que o que efetivamente vai cair em concurso público, que mais vai ser cobrado, vai ser esse precedente aí do STJ no HC 511-484 Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª turma, julgado em 15 de agosto de 2019, que considerou essa prova uma prova nula, tá certo? Em face do policial ter atendido a ligação que era dirigida ao investigado. Então, conheça os 2 julgados. Abra o site do STJ, lance o número desses processos, leia as ementas dos acórdãos. Contudo, tome um especial cuidado com o julgado da 6ª turma que considerou a prova nula, porque, como eu disse, ele foi o mais publicizado. Ele passou algum tempo na primeira página do site do STJ, vários professores de processo penal comentaram nas redes sociais esse julgado, então, indubitavelmente, me parece o julgado mais famoso, me parece o que pode eventualmente ser cobrado, mas é preciso que você, obviamente, saiba acerca das 2 decisões, tá certo? Consiga se pronunciar acerca das 2 decisões. Então, temos aqui vários precedentes interessantes acerca da análise de telefone celular apreendido, situações que estão aí gravitando em torno da apreensão do telefone, de ligação atendida, de telefone entregue por viúva de vítima, interceptação de WhatsApp, então, enfim, uma série de pontos relevantes que gravitam em torno do reconhecimento da nulidade ou não da prova obtida, tá certo? Espero que você tenha anotado tudo, que você tenha gostado dessas aí abordagens, tá bom? Então, estudamos aqui ilicitude da prova com vários pontos importantes extraídos tanto da doutrina quanto da jurisprudência. O nosso próximo tema
é entrar aqui nas perícias em geral e no exame de corpo de delito. Meu caro combatente, ó, a gente vai, a partir do próximo bloco, estudar do artigo 158 do Código de Processo Penal ao artigo 184 do Código de Processo Penal. É extremamente relevante, sempre e sempre, que você faça uma leitura também da lei seca em cima dos dispositivos que a gente vem estudando. Então já adianto, para o próximo bloco a gente vai descer a miúde, a gente vai aprofundar nos artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal. Eu só quero adiantar uma informação. Eu quero que você saiba diferenciar corpo de delito de exame de corpo de delito. Meu caro combatente, ó, corpo de delito são os vestígios deixados pela prática do crime. O crime que deixa vestígios, ele acaba promovendo várias modificações no nosso mundo real. Então você tem uma porta quebrada, você tem uma faca no chão suja de sangue, você tem um cadáver todo esfaqueado, você tem uma carta que foi deixada ali pelo autor do fato na cena do crime. Tudo isso constitui corpo de delito, porque são as alterações deixadas no mundo dos fatos pela prática delitiva. Exame de corpo de delito é a perícia materializada nesse corpo de delito, nesses vestígios deixados pela prática do crime. Te lembro que a gente tem no 158 resquício de prova tarifada e é obrigatória a materialização do exame de corpo de delito direto ou indireto no crime que deixa vestígios e nem a confissão do acusado supre essa ausência. É esse o foco do nosso próximo bloco, então já fique atento nos artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal. A gente volta já. Forte abraço.